E aí, pessoal, beleza? Vamos então fazer o simulado como nós tínhamos conversado. Olha só, primeira questão aqui mais sobre os aspectos constitucionais, tá? Desta comissão, porque essa resolução só cai em concurso da Câmara ou do Senado. Então a gente tem poucas questões de concurso anteriores, né? Conforme o artigo 57 da Constituição, o Congresso reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Constituem recesso parlamentar os intervalos de tempo não compreendidos no mencionado dispositivo. O recesso parlamentar não terá início sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Exatamente, que é o recesso de fim de ano. Interrompe os prazos de tramitação dos projetos de lei que observam regime de urgência constitucional. Não existe essa previsão, nem nos regimentos, inclusive, tá? Produz efeito suspensivo da vigência das medidas provisórias, cujo prazo para conversão em lei ainda não tenha encerrado. Letra C. Produz efeito suspensivo da vigência das medidas provisórias, cujo prazo para conversão em lei não tem encerrado. Pessoal, isso aqui está errado, porque durante o recesso, aquele prazo de vigência das MPs, 60 mais 60, ele não corre. Lembra disso? Então, de fato, o recesso ele suspende o prazo de vigência das MPs, mas no sentido que você tem que entender. O que se suspende não é a vigência da MP. A MP continua vigendo no recesso. É que o prazo de vigência dela para de correr. Tá ok? Então, esse efeito suspensivo da vigência das MPs, isso não acontece, porque as MPs elas não param de viger durante o recesso. Tá? Elas continuam vigendo, funcionando e produzindo completos efeitos, só que aquele prazo de vigência dela não corre. Tá? O que fica suspenso não é a vigência, é o prazo de validade das MPs. Constitui o período em que funcionará a Comissão Representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, cabendo-lhe apreciar matérias urgentes. É verdade, até aqui, inclusive MPs e emenda da Constituição, isso aqui de jeito nenhum. Isso aí é só mesmo sessão do Congresso, tá? Só, no caso, medidas provisórias, depois vai para a Câmara e Senado, e emenda constitucional também é separada em cada uma das casas, tá? Então, isso aqui não pode de jeito nenhum ser comissão representativa. Cabe ser interrompido, ou seja, o recesso, né, mediante convocação extraordinária do presidente do Senado, apenas em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal ou de pedido de autorização para decretação de estado de sítio. Não, também tem um caso de posse e compromisso do presidente e vice-presidente da República, beleza? Questão número 2, caiu no Senado, adaptada. A respeito da comissão representativa do Congresso, conforme previsto na resolução, assinale a correta. A comissão representativa do Congresso será integrada por 8 senadores e 17 deputados, e igual número de suplentes eleitos pelas respectivas casas na última sessão ordinária de cada período legislativo e cujo mandato coincidirá com o período de recesso do Congresso Nacional que se seguir à sua Constituição, excluindo-se os dias destinados às sessões preparatórias para a posse dos parlamentares eleitos e a eleição das mesas. Pessoal, aqui, deixa eu só corrigir aqui um detalhe, aqui tá errado o número da resolução, né? 3 de 90. Pessoal, a resolução 3 de 90, ela coloca o quê? 7 e 16. Se você tem que marcar de acordo com esta resolução, é 7 e 16. Os 8 senadores e 17 deputados é se você fizer uma interpretação desta resolução com o regimento comum do Congresso, tá bom? O mandato da comissão representativa do Congresso será suspenso quando o Congresso Nacional for convocado extraordinariamente? Não. O mandato da comissão representativa, regulado aí pela resolução 3 de 90, coincide com o período de recesso do Congresso? Exatamente. E considera-se período legislativo as divisões da sessão legislativa anual compreendidas entre 2 de fevereiro a 30 de junho, 2 de fevereiro a 17 de julho. Vou colocar aqui, 2 de fevereiro, 17 de julho,
e depois 1º de agosto a 22 de dezembro. Ó, se você errar isso aqui, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Beleza? Vamos lá. Letra E. A eleição dos membros da comissão será procedida em cada casa, aplicando-se no que couber as normas estabelecidas nos respectivos regimentos internos para a escolha dos presidentes das mesas. E não é dos presidentes, é dos membros, né? Dos membros da mesa. Beleza? Isso é o que a gente viu aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. No artigo 5º dessa resolução. Tá bom? Questão número 3. Só um minutinho. Vamos lá. Questão número 3. Nos termos da Resolução 3 de 90, a Comissão Representativa do Congresso será integrada por 7 senadores e 16 deputados, eleitos aí pelas respectivas casas, e o mandato corresponderá ao período de recesso do Congresso seguinte à sua Constituição. Quanto ao funcionamento e atribuições de tal comissão, é correto afirmar que nas deliberações serão computados os votos dos senadores e dos deputados separadamente, e a matéria somente será considerada aprovada se obtiver decisão favorável de ambas as casas. Exatamente, lembrando que quem vota primeiro são os deputados, sempre. Para se reunir, exige-se a presença mínima de 1/3 de sua composição em cada casa do Congresso Nacional, enquanto as deliberações serão tomadas por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos seus membros. Pessoal, é 1/3, não é de cada casa do Congresso, é 1/3 dos senadores e dos deputados que fazem parte da comissão, certo? Só mostrar aqui para vocês, ó. A comissão se reunirá com a presença mínima de 1/3 de sua composição em cada casa do Congresso Nacional, e não do Congresso Nacional. Não precisa ter 1/3 dos deputados inteiros e do senador, até porque eles nem são membros dessa comissão, tá? Só que aí, pessoal, deixa eu só corrigir aqui a minha leitura. Eu fiz a leitura aqui rápida, agora que eu fui perceber. Essa primeira parte, ela não está errada não, desculpe, tá? Essa primeira parte aqui, eu fiz a leitura errada. Ela está correta, de fato, até aqui. O erro aqui, ó, é na segunda parte. Enquanto as deliberações serão tomadas por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta de seus membros. É como se fosse assim, estando presente a maioria absoluta dos membros, a maioria simples já resolveria o problema. Só que não é assim, tem que ser a maioria absoluta de cada casa. Vamos ver aqui? Olha só, a primeira parte então está correta. O que está errado é a segunda parte, olha só. As deliberações serão tomadas por maioria simples, presente a maioria absoluta dos senadores que integram a comissão. Senadores e deputados que integram a comissão. Então, não é dos membros. Eu sempre tenho que fazer, você sempre tem que pensar o seguinte. Para ela iniciar os trabalhos, tem que ter 1/3 dos deputados e senadores da comissão presentes. Para deliberar, eu tenho que ter maioria absoluta dos senadores e dos deputados da comissão presentes no momento. E para decidir alguma coisa, maioria simples dos deputados e senadores da comissão. Então, veja que o erro está aqui no final. Essa parte aí que está errada. Eu tinha lido aqui rapidamente e aí eu me confundi. Então, o erro está na segunda parte, porque tem que ser sempre pego os votos, pessoal, levando em consideração deputados e senadores separadamente. Entre suas atribuições, encontra-se a de deliberar sobre projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo presidente, sendo suficiente a sua exclusiva apreciação, considerando o período de recesso parlamentar. Errado. Ela só pode fazer isso se essa análise dos créditos adicionais tiver passado antes na comissão mista de orçamento. Para se reunir, exige-se a presença mínima de 1/3 dos membros, enquanto as deliberações serão tomadas por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos senadores e deputados que integrarem a comissão. Está errado, porque não é 1/3 dos membros, tá? De novo, é 1/3 de cada um das representações, tá? Então, nunca confunda, pessoal. Apesar de você terem senadores e deputados funcionando no mesmo órgão, tudo é contado pensando em Senado e Câmara.
Então, para funcionar, tem que ter 1/3 da Câmara e do Senado da comissão lá dentro, né? Ou seja, dos representantes na comissão. Depois, para deliberar, tem que ter a maioria absoluta dos senadores e deputados, membros da comissão, e depois eu tenho que colher os votos separadamente, maioria simples em cada uma das duas casas, começando sempre pela Câmara dos Deputados. Caso o Congresso seja convocado extraordinariamente, o mandato da comissão não é suspenso. Próximo. Segundo define comissão representativa, Senado define comissão representativa que ficará de plantão durante recesso parlamentar. O Senado definiu nesta data os senadores que vão compor a comissão representativa do Congresso Nacional para o período de recesso legislativo. O grupo de parlamentares, que inclui também deputados, atua em situações emergenciais, ou seja, fica de plantão enquanto os demais parlamentares estão de recesso. A comissão é prevista no 58. Veja só que essa questão copiou uma notícia do próprio site do Senado, como eu fiz no início desse material. Com respeito às comissões parlamentares, é correto afirmar. Vamos lá. A comissão representativa deve atuar no recesso que ocorre anualmente entre... Não vou nem explicar isso aqui de novo, né? Se você não souber mais o que é recesso, misericórdia. As comissões parlamentares de inquérito podem decretar a indisponibilidade de bem dos investigados? Não, nós já estudamos isso aí bastante no material 3 de regimento interno, né? Elas não têm essa competência. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, que nós já também estudamos bastante. É constitucional, norma que permite a sucessiva recondução dos parlamentares integrantes da mesa diretora de Assembleia Legislativa para o mesmo cargo, seja na mesma legislatura ou na seguinte. Nós vimos que essa regra que veda a recondução no Congresso Nacional se aplica dentro da mesma legislatura. Então, por exemplo, o Arthur Lira foi presidente da Câmara nos 2 últimos anos do mandato do Bolsonaro e agora é nos 2 iniciais do Lula. Por quê? Porque mudou de legislatura. Agora, o Arthur Lira poderá ser reconduzido para os próximos 2 anos na mesa do Congresso? Não pode. O que vai acontecer então? Vai acontecer que vai ter que ter uma nova eleição para eleger um novo presidente. Mas o que ele não pode ser é presidente, mas ele pode continuar na mesa ocupando outro cargo. Agora, isso não é repetido nos estados, não precisa, não é uma norma de reprodução obrigatória. Então é possível, por exemplo, que o cara que é hoje presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins, ele seja reeleito para os próximos 2 anos, dentro da mesma legislatura, não tem problema. O que ele não pode é ter mais de uma recondução consecutiva. O Supremo limitou isso a uma recondução consecutiva, tá? Então, essas foram as teses que o Supremo fixou em relação a esse assunto, só para relembrar que nós já estudamos isso aqui. Então, primeiro, a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve obedecer o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura, ou seja, se houve mudança de legislatura ou não, isso não importa. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. E o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação desse acórdão, que foi em 2020, se eu não me engano. Próxima questão, número 5. Com a aproximação do período de recesso parlamentar, o senador XX se interessou em participar da comissão representativa do Congresso Nacional, mas tinha dúvidas em relação à forma de escolha e à investidura, de modo a delinear a estratégia a ser adotada. Ao refletir sobre as normas infralegais de regência, o senador concluiu corretamente que os membros da referida comissão são eleitos pelas respectivas casas? Exatamente. Seguindo quais regras? As mesmas regras para a eleição dos membros das mesas diretoras. Questão número 6. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui ele vai falar tudo errado, tá? A regra é essa aqui mesmo. São escolhidos pelas casas. Qualquer outro tipo de escolha aí está errado. Próximo. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias.
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar a sua criação. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Verdade. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, podendo sua criação resultar de iniciativa do Senado por 1/6 de seus membros. Se você errar isso aqui, parabéns, tá? 1/3, né? Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Verdadeiro. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, dentre outras competências, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 7. Sobre as comissões na Constituição Federal, marque a incorreta. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Na constituição das mesas e comissão, não é assegurada a representação proporcional. Misericórdia. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade dos infratores. Pode ser responsabilidade civil ou penal. E última questão. É competência da comissão representativa do Congresso, exceto autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país? Verdade. Deliberar sobre medidas provisórias em vigor durante o recesso? Misericórdia. Não existe isso não. Ressalvada a competência das mesas das duas casas e da de seus membros, conceder licença a senador e a deputado. Exercer a competência administrativa das mesas do Senado e da Câmara, em caso de urgência, quando ausentes ou impedidos os respectivos membros, e convocar ministros de Estado e enviar-lhes pedidos escritos de informação quando houver impedimento das mesas de qualquer das casas interessadas. É isso aí, pessoal. Terminamos esta resolução. Deve cair com certeza uma questão na sua prova. Fique atento, fácil demais. Tchau, um abraço.